Trilhas da Democracia está de volta para o início da sua terceira temporada, entrevistando hoje o professor do Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo, Bernardo Recupero. Bernardo, é um prazer tê-lo aqui no Trilhas da Democracia. Seja muito bem-vindo. Espero que nós travemos aqui um bom diálogo. E esse diálogo se inicia, Bernardo, a partir do artigo que você escreveu recentemente para o site A Terra é Redonda, intitulado 2 anos de desgoverno, um parêntese na história do Brasil, ponto de interrogação. Nesse artigo, que você inicia fazendo uma citação do filósofo italiano Benedetto Croce, nos fins do fascismo, né? Nas proximidades da derrocada do fascismo na Itália, em que ele se pergunta o que são 20 anos para a história italiana, né? E o que é um parêntese de 20 anos para a história italiana. Só que você centra a tua análise na história brasileira e, particularmente, no debate existente entre as teses defendidas por Gilberto Freire, por Caetano Veloso, no seu livro sobre o tropicalismo, a ideia de que o Brasil seria o núcleo de uma civilização dos trópicos, de uma nova civilização dos trópicos, que, de alguma maneira, também é a ideia do Darcy Ribeiro, né, a utopia do Darcy Ribeiro. Só que você se contrapõe a essa tese, a essas ideias, a partir da obra de Caio Prado Júnior, particularmente de formação do Brasil contemporâneo, e a clássica introdução, Sentido da Colonização. Né? E você finaliza o artigo dizendo exatamente isso, né? De que para que essa nova civilização aconteça, é preciso que aqueles empecilhos, né? Aqueles obstáculos estruturais apontados por Caio Prado sejam removidos. Né? Eu te pediria, então, para socializar junto aos nossos ouvintes e telespectadores esse teu artigo, né? O raciocínio, os argumentos que você apresenta nesse artigo. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Opa, eu que agradeço, é um prazer estar com vocês nas Trilhas da Democracia. E deixa eu explicar um pouco, né, o porquê do artigo. O site A Terra Redonda, né, que foi criado, né, junto com o governo Bolsonaro, né, até o nome do site é claramente uma referência, né, a posturas, né, terraplanistas, né, que infelizmente são muito comuns no Brasil atualmente. Por conta, né, dos 2 anos do governo Bolsonaro, decidiu fazer uma série, né, de artigos, né, de balanço desse governo. A minha área, na verdade, é especialmente história do pensamento político-social brasileiro. Então, o balanço que eu posso fazer é um balanço um pouco mais nesse sentido. Ou seja, como entender, né, o governo Bolsonaro num quadro maior, né, da história brasileira, das orientações principais que a gente pode até encontrar, de alguma maneira, relacionadas ao pensamento político-social brasileiro. E me veio à mente, justamente, essa observação do Benedetto Croce, né, um filósofo, né, italiano, né, que no final, né, da Segunda Guerra Mundial vai justamente sugerir que, no fundo, né, o fascismo, né, seria uma espécie de parêntese da história italiana, né, uma história de uma civilização secular. E é interessante que a gente percebe que esse tipo de raciocínio aparece, né, de maneiras variadas, né, em outros autores, por assim dizer. Até o Joe Biden, né, que vai tomar posse hoje, né, de alguma maneira, né, ele foi eleito, né, numa campanha em que, no fundo, sugeria, né, que, no fundo, o que ele queria era trazer, né, os Estados Unidos de volta à normalidade, à decência. Né? E é mesmo aqueles que dizem que o próprio Bolsonaro seria uma espécie de presidente incidental. Né? O que eu acho que esse tipo de raciocínio tem em comum, né? Tem um lado até
reconfortante é sugerir que, no fundo, esses governos, né, desde o Mussolini, Trump, Bolsonaro, seriam como que exceções, né, dentro do curso normal das histórias desses países. Agora, é óbvio que a história brasileira é diferente, né? Diferente da história italiana, da história dos Estados Unidos. Não dá para dizer, não dá para apelar, né? Mesmo que também no caso do Croce, né? A civilização ele vai ter que fabricar um pouco, pensando, né, nos romanos, coisas do tipo, mas não dá para pensar propriamente numa civilização antiga no Brasil. Mas é interessante que, desde o modernismo, né, existe, né, no fundo, essa ideia que haveria uma potencialidade de se criar uma civilização dos trópicos, original, com uma contribuição particular para o mundo. Mais recentemente, acho que talvez, né, o Caetano Veloso tenha sido daqueles que mais insistiu nisso naquele livro dele, dos anos 90, né, Verdade Tropical, que, no fundo, até é engraçado. É um livro que, de alguma maneira, dialoga, né, com Huntington, né, que, na época, né, era um autor, né, muito discutido, né, pensando, né, em choque de civilizações, e que ele sente atraído pela ideia que aqui, né, nos trópicos, né, especialmente, né, com o passado, de alguma maneira a gente pode chamar luso-tropical brasileiro, se poderia ter uma civilização diferente com uma contribuição própria. E é interessante que o Caetano, quando ele pensa em referências, ele pensa especialmente na antropofagia do Oswald de Andrade, né? No sentido, né, em particular, né, talvez, da relação entre local e global, particular e universal, coisas do tipo. Mas a gente percebe que a ideia de civilização dele é muito semelhante a certos aspectos do Gilberto Freire. Gilberto Freire, eu acho que é um autor que a gente precisa discutir em diferentes aspectos, né? Eu acho que existem elementos muito sugestivos na análise do Gilberto Freire, mas o Gilberto Freire, sem dúvida nenhuma, é um autor conservador, né? E um autor que, basicamente, o argumento dele, da potencialidade da civilização brasileira, né, que viria mesmo de Portugal, está ligado, no fundo, à ideia do equilíbrio de antagonismos, né, que, no fundo, haveria no Brasil, né, como que orientações opostas que não se chocam, né, que ele pensa especialmente na relação entre senhor e escravo. E até interessante que ele contrasta bastante, né, com a experiência anglo-americana dos Estados Unidos, né, que ele está pensando, quando ele diz, aí nos Estados Unidos, né, pensando nas relações raciais, que é um tema para a gente bastante atual, confronto, enquanto que no Brasil há uma confraternização entre essas duas metades que, de alguma maneira, sabem se combinar e, no fundo, criam algo novo, rico. Eu acho que uma interpretação, e mais que uma interpretação, uma linha de interpretação alternativa, é a interpretação do Caio Prado Júnior. Principalmente, se a gente for pensar que tanto Gilberto Freire como também Caetano Veloso têm uma visão fundamentalmente positiva da experiência brasileira. Caio Prado Júnior e uma série de outros autores brasileiros, sei lá, poderia pensar no Florestan Fernandes, entre eles, em especial, vão ter uma visão mais crítica. E pensar a colônia, em especial, eles não vão pensar tanto, o Caio Prado não vai pensar tanto como formando, né, uma civilização particular no Brasil, mas, fundamentalmente, como a colônia foi uma grande empresa comercial, né, que, no fundo, está ligada ao que o Caio Prado chama de sentido da colonização, né? Produzir, né, em grandes unidades trabalhadas pelo braço escravo, bens emanados pelo mercado externo, né? E, nesse sentido, interessante, né, que o Caio Prado vai destacar como a escravidão é aquilo que mais marca o Brasil, né? E também, né, junto com isso, vem a grande exploração e aqueles que não têm lugar nessa grande exploração, que ele chama de setor inorgânico. Agora, pensar o governo Bolsonaro, né?
em linhas muito gerais, né? Na verdade, foi isso que eu fiz, né? Não tinha como, né? Até, sei lá, no pouco espaço que eu tinha, de desenvolver tanto. Eu diria que o governo Bolsonaro, em vez, né, de representar uma ruptura, né, uma mudança nessa história brasileira, ele está voltando, né, muito da orientação, né, reforçando elementos que não vieram, que nunca foram superados, né, pensando nesse sentido da colonização, talvez especialmente forte, né, como a gente até percebe, especialmente agora na pandemia, né, uma vida humana, né, no Brasil tem pouco valor, porque no fundo está muito ligada à nossa experiência como formado, né, como país formado pela escravidão. Então, eu diria que era basicamente essa a ideia, né, do artigo. Né? As linhas gerais foram essas, né? E até no fundo, né, pensar, eu acho que é interessante o raciocínio do Gilberto Freire e do Caetano Veloso, mas tem um problema que falta crítica na perspectiva deles, né? Falta justamente o fato que até o próprio Caio Prado foi influenciado pelo Gilberto Freire, né? No sentido que ele acha há uma potencialidade de criar alguma coisa nova, diferente no Brasil, mas, no fundo, a gente precisa, em primeiro lugar, superar, né, as condições que vêm da colônia. Né? Aí sim, talvez se possa, superando essa barbárie, né, que é, de alguma maneira, a barbárie bolsonarista, criar uma civilização brasileira. Mas não é algo que já foi realizado, ao contrário. A gente vai ter que enfrentar de uma maneira forte, né, um legado bastante pesado que vem da colônia e que agora apareceu, né, nos últimos anos, pelo menos desde 2016, de uma maneira muito dramática. Bernardo, eu fiz graduação em História no final dos anos 80, e aquela época, Florestan, que você citou, Caio Prado, Jacó Gorender, representavam uma espécie de fôlego, né, naqueles que analisavam a história brasileira do ponto de vista crítico. Só que logo em seguida acontece uma recuperação da obra de Gilberto Freire. Né? Acho que isso coincide com a revalorização, o avanço na academia da chamada Nouvelle Histoire, a nova história francesa, né? E há uma espécie de avanço dessas teses, que a gente poderia chamar de teses culturalistas, né? E começa a se construir um juízo em torno da obra de Caio Prado, de Florestan, né? E até mesmo de Raimundo Fauro, né? De que teriam sido obras muito estruturalistas ou obras que acabavam não apontando uma saída, né, para a história brasileira. Os níveis de dependência, a continuidade desse processo de colonização que não se interrompe nunca. E logo em seguida vem os anos Lula, que representou uma espécie de otimismo também, né, de que era possível se construir alguma coisa nova no Brasil. A obra de Caetano, né, e essa recuperação de Gilberto Freire não representaram uma forma de combate a essas teses dos autores do pensamento crítico marxista no Brasil e, como tal, dificultam a construção de um olhar crítico sobre o que acontece hoje no Brasil sob o governo Bolsonaro? Eu acho que você toca num ponto importante, né? Eu diria que a falta de uma perspectiva crítica, de alguma maneira, né, acabou fazendo com que a gente estivesse pouco aparelhado, né, para lidar, né, com o que estamos vivendo, né, pelo menos desde 2016, com o golpe parlamentar, e ainda de maneira mais dramática, né, com o governo Bolsonaro, né, que é explicitamente, né, a defesa, né, de posições que a gente pode chamar, no mínimo, retrógradas, né, e até de afirmação de coisas que a gente imaginava que não tinham espaço no Brasil. Os motivos que essa perspectiva mais crítica
perdeu espaço, né, eu acho que são variados, né? A gente pode pensar num ambiente, né, intelectual, cultural, como você estava lembrando, né, que a partir, então, talvez dessa época, depois dos anos 80, né, isso foi se estreitando com diversos motivos, né, para que isso acontecesse. Um dos motivos interessantes que a gente pode pensar é justamente o fim do socialismo real, né? O desmoronamento, né, da experiência, né, do socialismo real, o Muro de Berlim, né, de alguma maneira simbolizou isso, e que, conjunto com isso, se pensou que também, né, o marxismo, né, meio que iria rodando. Agora, o que se perdeu, né, independentemente, né, daquilo que também, né, precisaria ser criticado nessas experiências, né, era justamente uma capacidade, eu volto a insistir, né, crítica, né, que é ligada ao marxismo e não só ao marxismo, né, que, na verdade, né, nos últimos anos não teve grande espaço, né, no pensamento brasileiro, né, se a gente for pensar, né? Então, a perspectiva, por exemplo, do Caetano Veloso, né, que é uma perspectiva, eu volto a insistir, como acho também o Gilberto Freire, é uma perspectiva interessante, que vale a pena se dialogar, mas justamente se perde de vista, né, aquilo que talvez é o mais marcante, né, na experiência brasileira, né? Que é uma experiência, a gente não pode esquecer, né, de um país que foi formado como uma colônia, né, em que, no fundo, né, os interesses da grande maioria da população pouco espaço tinham, né? Nesses termos, né, mesmo se pensar para ir além, né, de análises, sei lá, como as do Caio Prado, Florestan, mesmo Raimundo Fauro, que você falou, outros autores, em alguma medida, antes, né, é preciso ter um bom balanço desses trabalhos, e até para que você possa enfrentar as questões do dia, né, que, de alguma forma, a gente hoje tem mais dificuldade justamente, até porque também, né, se a gente for pensar no ponto de vista brasileiro, talvez a experiência da transição, né, e a maneira que foi interpretada, né, no fundo, os governos Fernando Henrique e Lula, quase como uma espécie de continuidade, né, e uma continuidade que, no fundo, se caminharia para algo como democracia política e justiça social, ou pelo menos diminuição da pobreza, acabou abrindo o caminho para uma espécie de otimismo ingênuo, né, que não possibilita, né, ter uma visão, talvez pensando num outro italiano, né, você tem uma ligação, que mesmo que fosse de um pessimismo da razão, pudesse abrir caminho, né, para um otimismo da vontade. Ou seja, eu acho que a perspectiva crítica tem pouco espaço no Brasil hoje e a gente, no fundo, né, eu não digo que é só isso, mas um dos problemas para enfrentar o que é o governo Bolsonaro é justamente a nossa incapacidade de fazer balanços, né, mais completos, né, do que é o Brasil em termos sociais, políticos, econômicos e culturais, nessa perspectiva não tão positiva, né, como foi dominante nos últimos tempos. Bernardo, você cita um dado que é extremamente preocupante, apesar de não ser nenhuma novidade, que é o processo de desindustrialização do país. Você mostra um dado de que a participação da produção industrial no PIB brasileiro hoje se aproxima daquilo que foi em 1940, ou seja, apenas 10 anos depois do processo de industrialização iniciado em 1930 com o governo Vargas. E isso reforça a ideia da reprodução social apontada por Caio Prado.
se a gente juntar esse dado que você apresenta no teu artigo, com o cenário criado pela contra-reforma trabalhista, pela contra-reforma previdenciária, com crescimento assustador da face mais predatória do agronegócio, a gente constrói uma realidade que realmente parece um beco sem saída. Como é que você observa esse cenário que se aguçou, apesar de não ter nascido, mas se aguçou durante apenas 2 anos do governo Bolsonaro? É um ponto fundamental, e talvez fundamental, né, para a gente pensar, né, as perspectivas do Brasil e mesmo como o Brasil foi pensado, né? A gente pode até aí, né, recorrer a outro autor, né, importante dessa tradição crítica, que é o Celso Furtado, né, que ano passado, né, também, né, junto com como Florestan Fernandes faria 100 anos, né? E é interessante que toda uma literatura, né, sobre o Brasil, né, literalmente, né, uma literatura, né, se preocupou muito com a questão da formação, né, em diferentes dimensões, né, o que está expresso, né, no título do livro clássico, né, do Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil, está expresso de uma outra maneira, né, no título, né, do livro do Antônio Cândido, Formação da Literatura Brasileira, e talvez até o iniciador desse quase gênero, né, é o próprio Caio Prado Júnior, no Formação do Brasil Contemporâneo. Há diferenças entre todos esses trabalhos, né, mas se a gente for pensar que eles têm em comum, né, no sentido mais amplo, né, no fundo, uma perspectiva, né, de que um país como o Brasil se estabelece como colônia, e a dimensão que se buscava era a dimensão de se ter uma nação, ou seja, a colônia é, no fundo, uma orientação para fora, né? Para longe dos interesses da maior parte da população. A nação deveria ser algo autônomo. E nesse ponto, né, a industrialização era algo fundamental, decisivo, né? Justamente, o Celso Furtado, né, diz, né, que realmente a formação econômica do Brasil seria completada quando, né, o setor interno virasse, né, o setor dinâmico da economia, não mais a produção para fora. E nisso, né, a indústria, né, seria a sua grande alavanca, né? É impressionante a gente chegar a níveis, então, que a participação da indústria volta, né, ao que era dos anos 40, quando se começou, né, a registrar, né, qual seria essa participação, agora de 11%, e junto com isso, né, o que a gente percebe é como a economia brasileira depende muito, né, do agrobusiness agora, o moderno agrobusiness, né, todo o discurso, né, é nesse sentido, né. Não é difícil perceber que o agrobusiness, apesar de ser algo novo, diferente, tem muita relação, né, com o que o Caio Prado chamou de grande exploração agrária, né, que no seu momento, que é irônico, também foi algo muito moderno, né? Portugal, né, no fundo, nas ilhas do Atlântico, né, quando começou, né, a produzir, né, para o mercado europeu, estava fazendo algo que ninguém mais fazia. E é interessante que, já naquela época, as condições de trabalho eram terríveis, né? A escravidão, né? No fundo, aquilo que talvez fosse mais forte. Mesmo hoje em dia, né? Não por acaso, né? Muitas vezes, fiscalização do Ministério do Trabalho encontra o quê? Aquilo que eles chamam de condições análogas ao trabalho escravo, né? Isso quando essa fiscalização não é, né, coibida, né, como tem acontecido recentemente, por motivos óbvios, né? Então, na verdade, o que a gente percebe, que eu diria que, mesmo que essa perspectiva da nação, eu não sei até que ponto a gente pode pensá-la como esses autores pensaram, eu diria que as condições não são diferentes naquele momento, mas foi aquilo que, de alguma maneira, abriu o caminho para se criar, talvez, o que é de melhor no Brasil.
isso está, de alguma maneira, se perdendo, né, voltando para uma orientação que, no fundo, vem, né, da própria colônia. Bernardo, nós chegamos ao fim. Gostaria muito de agradecer a tua participação, o teu aceite em dar essa entrevista. Espero que nós nos encontremos em próximas oportunidades. E o Trilhas da Democracia fica por aqui. Até a próxima semana. Opa, eu que agradeço. O prazer foi meu. Tchau.